Urgente, Flamengo aumenta a proposta por Caio Jorge e fica próximo da contratação do craque. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Mengão segue ousado para novos reforços em 2026. 32 milhões de euros, 200 milhões de reais são os valores da nova proposta rubro-negra por Caio Jorge. O jogador já disse sim e agora falta pouco para o segundo reforço do Mengão. Vale tudo isso? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Portanto, tudo sobre o Flamengo agora. E a gente começa com o Flamengo. Ó, vai se acostumando com esses rostinhos aqui. Essa molecada que vai entrar em campo no domingo contra a Portuguesa, já na abertura da temporada 2026. Esse jogo vocês conferem ao vivo com a gente aqui na Globo. O Pedro ainda não vai estar na estreia, mas se apresentou antes de todo mundo para já começar a treinar. Então, Lívia Laranjeira chega para cá, ela tá lá no Ninho do Urubu e conta mais detalhes pra gente. Boa tarde. Fala, Kelly, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a reapresentação do elenco principal do Flamengo está marcada só para a próxima segunda. Mas hoje o Pedro postou nas redes sociais uma foto dessa entrada aqui, da entrada do Ninho. Ele sofreu com lesões ao longo da última temporada, especialmente na reta final do ano, então decidiu voltar antes, encurtar as férias, que é estar 100% para quando for a hora de entrar em campo. E quem também vai passar pelo Ninho antes da data da apresentação é o zagueiro Vitão. O Vitão chega hoje ao Rio de Janeiro e amanhã vai ser oficialmente apresentado aqui mesmo no centro de treinamento como o primeiro reforço do Flamengo para 2026. Ele vinha treinando em casa, mas só vai ter o primeiro contato com os novos companheiros a partir da semana que vem. O Flamengo segue de olho no mercado e hoje demonstrou interesse na contratação do Marcos Antônio, do São Paulo. A ideia era envolver o Alan na negociação. O Alan interessa ao tricolor paulista, mas nesse momento o clube disse que não quer fazer negócio, não aceitou a investida do Flamengo. Como você disse, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo com o time sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti, e a partir da reapresentação do elenco principal vai definir as estratégias para os próximos dias. A tendência é que os principais jogadores estreiem contra o Vasco dia 21. Aí, esse drone do Vene Casagrande. Me fala aí, o que te avisaram aí? Vamos lá, Flavinho. A diretoria do Flamengo fez uma nova proposta ao Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. Nova proposta pro Caio Jorge. A segunda pessoa disse... Não desistiu do Caio Jorge, não. Desistiu. O novo é valor... paixão. O novo valor ultrapassa 30 milhões de euros. Ou seja, o Cruzeiro vai resistir? O Flamengo está fazendo uma força absurda para contratar o Caio Jorge. A proposta foi enviada hoje ao Cruzeiro. E lembrando, se o Flamengo está insistindo, fazendo essas propostas ao Cruzeiro, é porque o Caio Jorge já deu ok. E a gente trouxe a informação nos últimos dias que, para o Caio Jorge, o Flamengo ia dar 4 anos de contrato e, além disso, pagamento de luvas obviamente altas, e também dobrar o salário dele praticamente do que ele recebe atualmente no Cruzeiro, sendo que já é uma boa quantia. Então o Flamengo fazendo uma nova investida... A gente achou que a novela tivesse acabado, não acabou. O Flamengo vem forte atrás do Caio Jorge. O Flamengo insiste em Caio Jorge, até porque as outras opções, de fato, assim, Marcos Leonardo, se o Flamengo tentasse o Marcos Leonardo, a grana é maior. Seria uma grana ainda maior, porque ele está em alta lá no clube árabe, que no caso é o Al Hilal. E o Caio Jorge já deu ok para o Flamengo, os representantes do Caio Jorge também já deram ok, e o Flamengo faz uma nova oferta ao Cruzeiro. Será que vai chegar até quanto, hein? O Cruzeiro pede 50 milhões. O Cruzeiro pede 50 milhões. Será que chega a 35 essa nova oferta? Olha, eu vou ser muito sincero para você. 30 milhões de euros já é um grande valor pelo Caio Jorge. Eu acho que a maior negociação da história do futebol brasileiro em transferências nacionais. Perfeito, seria interna, maior. Sim. Interna, sim, com certeza. Isso mostra a força financeira do Flamengo, porque a gente brinca aqui, mas de fato, qual clube brasileiro hoje teria condições de oferecer 30 milhões de euros no Caio Jorge, sendo que, sejamos francos, ele não vale isso. É porque o Flamengo sabe que para tentar tirar o jogador lá, precisa oferecer muito mais do que de fato ele vale. Mas, Vene, só uma dúvida. Essa proposta ainda continua envolvendo a ida do Cebolinha? Porque aí a gente está aumentando o valor, né? Não. Seria só sem... exatamente. Seria sem o Cebolinha. Tira o Cebolinha. Tira o Cebolinha, exatamente. E detalhe, Fábio, o Cebolinha ele também teria que dar ok. Sim. Porque quando o Flamengo
ofereceu aquele valor de 24 mais o Cebolinha, os representantes do Cebolinha não estavam sabendo. Esqueceram de combinar com o Cebolinha. A pessoa até brincou assim, vem cá, a gente não está sabendo de nada. Eu falei, ó, então você reclama com o Flamengo, não com a imprensa que está noticiando, porque o Flamengo está interessado em envolver o Cebolinha. Mas, enfim, o Tite gosta dele, né? O Tite gosta dele, faz total sentido. Acho que seria bom para todo mundo. Mas até aquele momento o Cebolinha não sabia. Mas agora o Flamengo vai para cima do Caio Jorge tentar tirar o jogador do Cruzeiro. Eu, particularmente, vou repetir aquela frase que eu falei aqui nos últimos dias. Eu não sei quem é mais doido. O Flamengo oferecer isso ou o Cruzeiro rejeitar. Mas isso também mostra a força do Cruzeiro em querer brigar por título no Campeonato Brasileiro. Embora seja SAF, não é qualquer clube que tem coragem de rejeitar mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, porque ele não vale isso atualmente. Mas aí fazendo o jogo duplo, mas o Flamengo tem grana, Fábio. Então, mas aí que eu acho, se tá deixando o Flamengo esticar a corda do Cruzeiro, porque sabe que ofereceu 25, chegou a 30, daqui a pouco vem 35, vem 40. Chegou, eu não quero vender. Você quer comprar? Então, olha só, não vai chegar nos 50, mas pode chegar nos 40 se eu esticar um pouco mais a corda e essa paixão continuar existindo no peito rubro-negro. Então, eu acho que isso pode acontecer. Agora, também é o seguinte, vender para o Flamengo significa reforçar um rival. Direto, né? Direto e enfraquecer você. Concorrente no Campeonato Brasileiro, Libertadores. Se você estivesse falando assim, o Flamengo está oferecendo uma troca Caio Jorge pelo Pedro e mais uma grana. Você está ganhando um centroavante, mas você não vai ganhar um centroavante. Quem vai ser o centroavante do Cruzeiro? Nem Gabigol é mais, porque ele já foi pro Santos. E nem tá nesse vou nível, te falar, né? Fábio, Não. é porque a SAF atual do Cruzeiro, ela não pensa nas finanças, ela não pensa. O cara é torcedor do Cruzeiro, o cara Pedrinho, é apaixonado lá. pelo Cruzeiro e assim, ele tem muito dinheiro. Assim, ele é rei lá em Belo Horizonte, Não tá pensando de fato. Ele não tá pensando em empresarialmente, né, na Se- instituição. Se fosse a SAF com o Ronaldo, eu arriscaria dizer que o Ronaldo teria aceitado essa proposta do Flamengo. Porque o Ronaldo, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. O Ronaldo, ele tirou o Fábio. O Fábio era ídolo lá. Mas por que ele tirou o Fábio? Porque na cabeça dele, financeiramente falando, era melhor o Fábio deixar o elenco naquele momento. Então, assim, é porque o Cruzeiro atualmente ele não pensa na parte de dinheiro. Vai na paixão. Vai na paixão, exatamente. Porque a proposta é muito boa. O Fábio Claro. sabe disso. Pô, É muito fala boa. 200 a proposta. milhões de reais. Que isso. Pô, é isso. e se você fosse fenomenal. uma SAF pensando no lado financeiro, o que você ia negócio. fazer? Beleza, eu vendo esse jogador por 35 milhões de euros e vou atrás de um outro centroavante que possa suprir a ausência do Caio Jorge e um pouco mais barato. Agora, pode ser fundamental para o Flamengo, pode ser aí um ponto a favor, a vontade do jogador, dele pressionar também a diretoria, porque você colocou, Vini, se a diretoria do Flamengo está insistindo é porque tem um aval do Caio Jorge. Está claro que o Caio Jorge quer jogar no Flamengo. Até que ponto a vontade do jogador não vai pesar? Botar pressão na diretoria do Cruzeiro, dizer que quer sair, não sei, o perfil do Caio Jorge talvez não seja de criar uma polêmica, mas daqui a pouco começa a ficar um clima meio esquisito, o cara falar que quer jogar no Flamengo e vai deixar um jogador sem vontade ali, querendo sair, Isso é um bom insatisfeito ponto, no Flavinho. Cruzeiro. Eu, se eu fosse diretor do Cruzeiro, eu até toparia vender. Ah, beleza, você quer ir? Mas você vai dar uma entrevista publicamente dizendo que você aceitou a proposta do Flamengo. Mas me deixar mal com a torcida aqui não. É isso. Eu iria jogar desse jeito também. Mas o Caio Jorge ele não tem perfil de brigar, de pedir para sair, de fazer pirraça, digamos assim, não se reapresentar. Eu não acredito no Caio Jorge fazendo isso. Mas, obviamente, conhecendo a diretoria do Flamengo, e isso também através de informação, porque, enfim, os empresários já deram ok pro Flamengo. A questão é realmente o Cruzeiro. O jogador ele já topou o projeto do Flamengo. E na boa, não é nenhum absurdo ele topar o projeto do Flamengo, se põe no lugar dele. 4 anos de contrato. Você jogar hoje no principal clube do futebol brasileiro, tudo. que te dá muita visibilidade. Inclusive, Querendo ser uma Copa do Mundo de seleção. Perfeito, te dá essa visibilidade de seleção brasileira. E você ainda ganhar mais por isso. E com o status de titular, porque eu acho que ele se encaixa muito mais no estilo de jogo do Felipe Luiz do que propriamente o Pedro, que hoje é o outro centroavante do Flamengo. Então, eu no lugar dele, eu também toparia. Agora, eu no lugar dele brigaria para sair. Eu não queimaria o meu filme com o Cruzeiro. Mas isso é muito fácil eu falar aqui, sentado na frente da câmera, no ar-condicionado. Assim, se botasse o dinheiro na minha frente aqui, talvez eu pensasse diferente. Mas o Caio Jorge, respondendo a sua pergunta, não tem perfil de brigar. Mas óbvio que para o Flamengo insistir, é porque o jogador já aceitou e quer ir para o Flamengo.
Queria, com a grana dessa, que nem até o Fábio Azevedo ia querer jogar no Flamengo. Ele não tava a camisa. Não, nem pelado eu boto a camisa. Não, tá jeito louco. nenhum, jeito nenhum. Já paguei a aposta, deu ruim. Você lembra disso? Teve jeito, se deu mal mesmo. Fiz, apostei e perdi, fazer o quê? Ô, Vene, a gente tem percebido para esse ano, né, o foco do Flamengo, contratação de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Tentou de maneira bem agressiva, para alguns até esse valor exagerado. Tá tentando o Caio Jorge, segue tentando. O Vitão tirou do Internacional, que era titular absoluto, né? Tava na mira do Cruzeiro também. O Brazão, goleiro do Santos. E até o momento, sem proposta oficial, a situação do Brazão lá com o Peixe, né? Tem mais algum outro alvo? É esse movimento mesmo mais direcionado para o futebol brasileiro, para os jogadores que estão aqui no Brasil? Perfeito. A diretoria avisou no começo do ano que iria mirar muito mais de futebol brasileiro, contratação de futebol brasileiro, e de fato está cumprindo a promessa. Brazão, Vitão, Caio Jorge. Vitão, um jogador que era titular absoluto no Internacional e estava a um pé de assinar com o Cruzeiro. O Flamengo foi lá, deu um chapéu no Cruzeiro, levou o jogador. Brazão é um jogador de destaque do Santos, o Flamengo tem interesse, até o momento não fez proposta, porque o jogador está muito próximo de mudar de empresário, pelo menos essa é a informação que a diretoria tem, e até o momento eles estão em compasso de espera. Outro jogador, Caio Jorge, acabamos de mencionar, mais uma proposta, ultrapassando 30 milhões de euros. Até desistindo do... Perfeito. E tem mais um atleta que o Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio, jogador de destaque do São Paulo, para a torcida do São Paulo. Outro drone do Vene Casagrande. Foi o principal jogador do São Paulo na temporada, embora o São Paulo tenha Flamengo já bastante. quis, né? O Flamengo já quis, exatamente. Na Laje, ele é da Laje. Com a antiga São Paulo gestão. comprou da Laje. Exatamente. Aí o São Paulo, na ocasião, aceitou aqueles números pedidos pela Laje. Na ocasião, o Flamengo não aceitou, ele foi para o São Paulo e aí ele cumpriu o contrato dele de empréstimo, mas o São Paulo foi obrigado a comprar porque ele bateu as metas. E agora o Flamengo está atrás desse jogador. Também já tem o ok do jogador, já fez a proposta ao São Paulo, mas o São Paulo quer o Alan, por empréstimo. Aí o que acontece? O Flamengo quer comprar o Marcos Antônio. Só que o São Paulo tá num problema político muito grave, porque no próximo dia 14 vai ser votado o impeachment do presidente atual do São Paulo. Então, até lá, o São Paulo não quer tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira negativa e atrapalhar nesse processo de impeachment. Mas o Flamengo quer o Marcos Antônio. Falou, ó, São Paulo, beleza, vocês querem o Alan por empréstimo, nós queremos comprar o Marcos Antônio. E aí, como é que vai ser? O São Paulo está se defendendo, falando, não vamos fazer. Mas o Flamengo já tem o ok do jogador, que já se reuniu com seus empresários, o empresário já se reuniu com a diretoria de São Paulo, falando, olha só, o jogador topa ir para o Flamengo. E aí, como é que a gente vai fazer? Só que o São Paulo vai se defender pelo menos até o dia 14. Mas, querendo ou não, o Flamengo já está causando uma baguncinha lá no São Paulo, porque já mexeu com a cabeça do jogador. A situação do Alan, o São Paulo mostrou interesse no volante, o Flamengo não tem interesse no Alan, seria uma compensação, uma troca, ou o Flamengo está usando isso para tentar convencer o São Paulo a ceder o Marcos Antônio? Não seria um troca-troca, porque o Flamengo está interessado em comprar o Marcos Antônio. Quer comprar. Exatamente. Mas a parte, o Alan não está envolvido? Não ficaria envolvido, seria... Uma negociação à parte. Seria uma operação à parte, mas o Flamengo quer aproveitar o desejo do São Paulo em ter o Alan para comprar o Marcos Antônio. Então, assim, o Flamengo o que pensa? Ah, beleza, vocês querem o Alan? Ok, a gente quer o Marcos Antônio. Nós não vamos liberar o Alan por empréstimo até o momento que a gente resolver a situação do Marcos Antônio. E vai ficar nesse compasso de espera. Quem precisa mais da contratação? O São Paulo precisa muito mais do Alan atualmente. Quem está precisando é o Perfeito. São Paulo, né? O Flamengo, teoricamente, pode ter o Alan no elenco. Não seria nenhum problema. Até porque o Saúl vai ficar cerca de 3 meses longe dos gramados. Então o Flamengo está em compasso de espera. Beleza. A gente espera até dia 14, que é quarta-feira que vem. E aí está nesse processo. Mas é mais um assunto que a gente levanta aqui. O Flamengo já está causando uma confusão nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está desesperada, com medo de perder o Marcos Antônio para o Flamengo. Mas aí que tá, a gente vai entrar naquela linha de expectativa e realidade. Gente, o São Paulo vive uma crise financeira. Então não seria nenhum absurdo você vender esse jogador que você comprou por 4,5 milhões de euros por um valor maior para o Flamengo. Eu acho que o São Paulo não vai entrar na temporada pensando em título e brigar com o Flamengo em título. Eu acho que no caso é Palmeiras e Cruzeiro. O São Paulo não entra na temporada brigando com o Flamengo. Eu não penso desse jeito. Então é o momento de você tentar fazer caixa. Mas a vaidade e a repercussão negativa vai deixar a diretoria do São Paulo fazer isso?
o tempo dirá. O clima não tá legal lá, né? Uma venda de um jogador importante também, a diretoria fica mal com a torcida. O Saul ainda está na espera para passar por uma cirurgia no calcanhar. Ele aguarda o médico, que é referência mundial no problema no calcanhar, Niek Van Dijk, o nome do médico, e está esperando ele retornar de férias para passar por essa cirurgia. Sua informação, Venê, ele retorna ainda hoje, a ideia é que o procedimento ocorra amanhã e o prazo de retorno do Saul aos gramados, pelo que o DM do Flamengo estipula, é entre 2 e 3 meses, ou seja, a tendência é de que o volante, meia, fique à disposição só para depois de março, abril. Isso pode acelerar a busca no mercado também, está relacionado esse interesse. Perfeito, está relacionado porque não vai ter o Saul. Né? Perfeito, a gente está falando de jogadores da mesma posição. Embora, independentemente do caso do Saul, o Flamengo iria buscar a contratação do Marcos Antônio. Mas é exatamente isso. O Saul ele vai passar por essa cirurgia e o Flamengo estava, entre aspas, apressando o jogador. E aí? Resolve essa situação. Faz logo a cirurgia. Porque então, quanto antes você fizer... fizer... a situação de guardando o médico referência. Perfeito, exatamente. E o médico volta hoje de férias, pelo menos a informação que o Flamengo tem, e aí vai ser definida a data da cirurgia dele. Mas, de fato, é isso. É um jogador que vai perder um longo período aí desse primeiro semestre, né? E é um primeiro semestre extremamente importante para o Flamengo. Início de Brasileiro, Supercopa, Recopa... Tem Campeonato Carioca também, que não pode deixar de mencionar. Precisa de um elenco com muitas opções, o Flamengo já tem, mas sem o Saúl, de repente sem o próprio Alan, precisa ir no mercado. Vamos falar do Botafogo, segue com planejamento de treino e ontem contou com a reapresentação do Savarino. O clube divulgou imagens do Savarino já se exercitando, o meia... O Flamengo voltou a se movimentar de forma agressiva no mercado e apresentou uma nova investida para tentar contratar o atacante Caio Jorge, atualmente no Cruzeiro. Mesmo diante da postura firme do clube mineiro, que vinha sinalizando o encerramento das tratativas, a diretoria rubro-negra optou por não abandonar o negócio e formalizou uma terceira proposta nesta quinta-feira, demonstrando que segue determinada a contar com o jogador para a próxima temporada. Diferentemente das tentativas anteriores, o Flamengo elevou consideravelmente os valores envolvidos. A nova oferta ultrapassa a marca de 30 milhões de euros, o que representa aproximadamente 188 milhões de reais, na tentativa de sensibilizar a cúpula cruzeirense. Ainda assim, o Cruzeiro mantém a posição de que só aceita negociar Caio Jorge mediante uma proposta de 50 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais, valor que considera condizente com a importância e o potencial do atleta. Nas primeiras abordagens, o Flamengo havia apresentado uma proposta inicial de 30 milhões de euros, que foi prontamente recusada. Em seguida, buscou uma alternativa incluindo jogadores na negociação. O clube carioca ofereceu 24 milhões de euros em dinheiro, além do atacante Everton Cebolinha, avaliado internamente em cerca de 8 milhões de euros. Mesmo com esse formato híbrido, a resposta do Cruzeiro continuou negativa. A informação sobre a nova tentativa rubro-negra foi divulgada inicialmente pelo portal UOL. Internamente, o Cruzeiro até admite a possibilidade de aceitar atletas como parte do acordo, mas apenas se a soma total atingir os 50 milhões de euros estipulados pela diretoria. Essa condição, no entanto, não foi alcançada até o momento. As conversas têm sido conduzidas diretamente entre o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, o que demonstra o alto nível de envolvimento das lideranças dos dois clubes. Além da estratégia financeira, o Flamengo aposta fortemente no convencimento do próprio jogador. O clube fez contato direto com Caio Jorge, que chegou a conversar com o técnico Felipe Luiz sobre o projeto esportivo e a possibilidade de atuar no Rio de Janeiro. Essa abordagem direta, porém, causou incômodo na diretoria cruzeirense, que considerou a atitude inadequada e passou a enxergar a negociação com mais desconfiança, colocando em risco o avanço das tratativas. Mesmo assim, Caio Jorge segue sendo tratado como prioridade absoluta no planejamento do Flamengo. A diretoria mantém o atacante como plano A para reforçar o setor ofensivo e, por isso, decidiu avançar com uma nova proposta acima dos 30 milhões de euros.
Paralelamente, representantes do jogador se reuniram com dirigentes do Cruzeiro desde a manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, em um esforço para tentar alinhar interesses e destravar o negócio. Enquanto tenta resolver a situação envolvendo Caio Jorge, o Flamengo também observa outras oportunidades no mercado e demonstrou interesse na contratação do meia Marcos Antônio, atualmente no São Paulo. A ideia inicial do clube carioca é envolver o jogador em uma possível negociação pelo volante Alan, que está no radar do time paulista. No entanto, essa primeira tentativa não teve sucesso, já que o São Paulo não se mostrou disposto a avançar nos termos apresentados. O tricolor paulista havia feito uma proposta para contratar Alan por empréstimo. O Flamengo até avalia positivamente a possibilidade de liberar o volante, mas considerou os termos oferecidos insatisfatórios. Diante disso, a diretoria rubro-negra optou por sondar o São Paulo sobre a possibilidade de incluir Marcos Antônio na negociação. Além da cessão de Alan, o Flamengo estaria disposto a oferecer uma compensação financeira para equilibrar o acordo, conforme revelou inicialmente o jornalista Vene Casagrande. Marcos Antônio, que pertencia à Lazio da Itália, estava emprestado ao São Paulo. O meia cumpriu as metas estabelecidas em contrato, o que levou o clube paulista a exercer a opção de compra por 4,2 milhões de euros, cerca de 26,3 milhões de reais. Com isso, o São Paulo passou a deter 100% dos direitos econômicos do atleta, enquanto a Lazio manteve 20% de participação em uma eventual venda futura. Mesmo assim, a diretoria tricolor não demonstra interesse em envolvê-lo na negociação por Alan e só admite abrir conversas caso receba uma proposta financeira considerada relevante. Diante desse cenário, as tratativas entre Flamengo e São Paulo acabaram ficando em compasso de espera. O clube carioca também não vê vantagem em liberar Alan sem obter algum retorno esportivo ou financeiro. O volante tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e, embora esteja listado como negociável, a diretoria entende que precisa de uma reposição adequada, especialmente porque perderá Saúl por alguns meses. O meio-campista espanhol passará por uma cirurgia no calcanhar esquerdo, o que reduz as opções no setor. Além das questões esportivas, o São Paulo vive um momento de instabilidade política que impacta diretamente o andamento das negociações. No dia 14 de janeiro, o Conselho Deliberativo votará o impeachment do presidente Júlio Casares, e até que a situação administrativa seja definida, o clube tende a adotar uma postura mais cautelosa no mercado. Com isso, qualquer avanço mais concreto nas conversas com o Flamengo deve ocorrer apenas após a definição do futuro da diretoria tricolor. Para viabilizar a compra definitiva de Marcos Antônio junto à Lazio, o São Paulo optou por parcelar o valor em 4 parcelas iguais de 1.050 euros, aproximadamente 6,7 milhões de reais cada. A primeira parcela está programada para setembro deste ano, enquanto as demais serão quitadas nas temporadas de 2027, 2028 e 2029, o que também influencia a estratégia financeira do clube em possíveis negociações futuras. Paralelamente a essas movimentações, o Flamengo vive um momento de forte proteção ao seu elenco principal. Com uma arrecadação histórica, após alcançar a marca de 2 bilhões de reais em receita em 2025, o clube não apenas se mostra disposto a investir pesado em reforços, como também busca alcançar um objetivo raro: não perder nenhum titular de um ano para o outro. Para isso, a diretoria tem trabalhado para blindar o grupo contra o assédio de clubes do exterior e do próprio mercado interno. Até o momento, os jogadores que deixaram o Flamengo foram todos reservas ou atletas com papel secundário no elenco. Saíram Juninho, Matheus Cunha, Pablo, Cleiton, Carlinhos e Vinha, sem impacto direto na espinha dorsal do time. Internamente, a posição é clara. Os titulares não estão à venda e o clube pretende resistir ao máximo às investidas, mesmo diante de propostas financeiramente atrativas. Recentemente, 4 jogadores importantes do time que foi vice-campeão mundial, perdendo a final para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, passaram a despertar interesse de clubes estrangeiros. Nesta janela de transferências,
o Flamengo recebeu consultas por Léo Ortiz, Léo Pereira e Carrascal. O meia colombiano foi alvo de sondagens do Olympique de Marselha, da França, enquanto Léo Pereira atraiu a atenção do West Ham, da Inglaterra. Já Ortiz, apelidado internamente de camisa 10 da zaga pela qualidade na saída de bola, também despertou interesse de um clube do Catar. No meio do ano passado, o Flamengo já havia demonstrado sua postura firme ao recusar uma proposta próxima de 100 milhões de reais do RB Leipzig, da Alemanha, por Léo Ortiz. No mesmo período, a diretoria também rejeitou uma investida do Cruz Azul, do México, pelo meia Arrascaeta, reforçando a política de manter suas principais peças. Caso consiga atravessar 2026 sem negociar nenhum titular, o clube alcançará um feito que não ocorre há pelo menos uma década. A última temporada mostrou o quanto é difícil manter uma base intacta. No início do ano, Gabigol deixou o Flamengo após não chegar a um acordo para renovação contratual e acabou se transferindo justamente para o Cruzeiro. Embora tenha perdido espaço no time desde 2023, o atacante voltou a ser titular sob o comando de Felipe Luiz e só deixou o clube depois de declarar publicamente, logo após a conquista da Copa do Brasil, que sairia ao fim do contrato. No meio do ano, mais duas saídas relevantes aconteceram. O lateral direito Wesley foi vendido para a Roma, da Itália, enquanto o volante Gerson acabou negociado com o Zenit, da Rússia. Ambos eram titulares e tiveram impacto direto no rendimento da equipe, forçando o Flamengo a buscar reposições no mercado. Ainda antes disso, outras perdas importantes marcaram o período recente do clube. Mateuzinho foi o lateral direito que mais atuou como titular sob o comando de Tite, no fim de 2023, mas acabou sendo vendido ao Corinthians na virada do ano. Já no encerramento da primeira janela de 2024, Thiago Maia foi emprestado ao Internacional e, posteriormente, comprado em definitivo pelo Clube Gaúcho. O início daquele ano também foi turbulento para o Flamengo. Logo de cara, o time perdeu dois titulares fundamentais: João Gomes, negociado com o Wolverhampton da Inglaterra, e Rodinei, que não renovou o contrato e seguiu para o Olympiacos da Grécia. Essas saídas reforçaram a percepção interna de que manter uma base sólida é um desafio constante, especialmente para um clube com grande visibilidade internacional. Diante desse histórico, a atual diretoria entende que a estabilidade do elenco é um diferencial competitivo e, por isso, faz esforços para segurar seus principais jogadores. Ao mesmo tempo, busca reforços pontuais que elevem o nível do time, como no caso de Caio Jorge, tratado como peça-chave para o futuro ofensivo do Flamengo. O equilíbrio entre investir, negociar e proteger o elenco se tornou o grande desafio do clube nesta temporada.